Oi gente, tudo bem por aí? Seguimos com o nosso programa Você RH10K+, e ele tem o objetivo de ajudar profissionais a serem mais valorizados e disputados pelo mercado, faturando 10K ou mais por mês. Eu sou Isabel Afa, estrategista em gestão de pessoas e negócios. E no episódio de hoje, eu quero te mostrar 7 pontos que ajudam o profissional de RH a realizar boas contratações. Importante eu te contar em detalhes o porquê os processos de contratação conduzidos por você não podem seguir aquele padrãozão tradicional, sabe? E se o objetivo é ser reconhecido pela liderança da empresa, você precisa entregar mais. Então eu vou te mostrar o porquê realizar boas contratações vai te ajudar a se tornar um profissional mais reconhecido, mais valorizado, te fazendo faturar aí 10 mil ou mais todos os meses. E para completar, eu vou te contar em detalhes esses 7 pontos que têm ajudado os profissionais de RH a realizarem boas contratações. Como você já sabe, realizar boas contratações é crucial para a organização e traz inúmeros benefícios para o negócio, mas também para o profissional de RH. E eu quero te mostrar algum deles. Ele se torna um profissional de destaque na organização. E sabe por quê? Eu vou te responder com mais uma pergunta. Se a empresa está cada vez mais contratando profissionais que dão match com a gestão, com o negócio e surpreendem nas entregas, quem que está cuidando desse processo de contratação? Será que ele não é mais relevante ainda? Isso é uma consequência daquilo que sempre falo para os meus mentorados. Primeiro precisamos ser e depois ter. Outra vantagem é que com essas contratações certeiras, o profissional de RH responsável pela contratação será mais valorizado dentro da organização. A gestão tende a estar mais próxima e começam a perceber o quanto ele agrega de valor ao negócio. Usando a metodologia Lean, então, a gente elimina um montão de desperdício, gerando assim muito mais tempo e assertividade para o profissional de RH. Mas olha, é preciso escolher bem e entregar os melhores talentos para a sua empresa. Por trás do currículo há um ser humano, e esse ser humano será por um breve período um candidato e por um longo período um colaborador. É assim que a gente deseja, né? Esse é um processo, na verdade, é um preâmbulo para uma relação mais duradoura e intensa, a qual se espera que seja frutuosa para ambos os lados. Numa contratação, a gente tem que conciliar os valores das duas partes. Tanto a pessoa tem que se sentir confortável, motivada, inspirada a fazer parte daquele time, sabe? Como a empresa tem que encontrar um trabalhador que atenda às suas expectativas. O recrutamento também tem, o objetivo de encontrar o relacionamento que será mais harmônico nesse sentido. Eu não canso de repetir, os recursos humanos são o bem mais valioso de uma empresa. Trate-os como eles realmente são, preciosos. E isso desde o começo do recrutamento. Se você quer lapidar talentos, respeite a pessoa. O objetivo é encontrar o melhor profissional, certo? E há várias formas de se encontrar um candidato, mas lembre-se de poupar recursos, poupar energia e tempo dos envolvidos. Não desperdice o tempo das pessoas, dos recrutadores e muito menos dos candidatos. É importante eles perceberem esse cuidado, esse zelo da sua parte. Então vamos lá para a primeira etapa. Abertura da vaga, divulgação e triagem. Quando a empresa abre uma vaga, há um objetivo para aquela função e uma necessidade para aquela demanda, certo? O responsável por pedir a contratação deve desenhar o escopo da vaga. Isso é, quais atividades a serem realizadas por aquela função? Quem faz essas recomendações é o líder e o gestor da área vai aprovar para então encaminhar para o RH. Mas se você já trabalha com a essência, com o modelo de BP de RH, você já terá essas informações só muito antes da vaga ser aberta. Mas o processo seletivo é um trabalho de união entre líderes e RH e assim gera mais objetividade no planejamento do perfil esperado. Aponte quais as competências serão exigidas para a função, como conhecimentos tecnológicos específicos, experiências que ele tenha vivido, bem como habilidades, como fluência em alguma língua ou algum skill comportamental específico. Do mesmo modo, descreva o que se espera daquele profissional, como ele poderá agregar com a empresa, sabe, com os resultados que serão pretendidos ali com a execução daquelas atividades. Indique também qual é a posição de ser preenchida no organograma da companhia, pois isso define faixa de salário e benefício, além de já acertar qual será o regime de trabalho adotado. Um segundo passo dessa etapa 1 é a divulgação. É o momento de informar ao público a existência dessa oportunidade. Selecione os meios mais adequados para expor sua vaga. Banco de talentos, agência de emprego, faculdade, redes sociais, site da empresa, movimentos internos, como a comunicação interna.
Cada um desses meios atinge um público específico. Portanto, os recrutadores devem levar em conta o perfil do cargo para escolher os locais mais assertivos para anunciá-lo. Além disso, o recrutador pode realizar a chamada busca ativa. Ele vai garimpando o currículo, sabe, com palavras-chave procuradas para aquele cargo específico. Quando redigir a vaga, não se esqueça, sua empresa quer seduzir um bom profissional. De acordo com a linguagem usual da empresa, escreva um anúncio atrativo que impacte as pessoas a desejarem trabalhar ali. É fundamental mostrar os objetivos pelas quais aquele é um local consolidado, promissor no mercado, que vale a pena gastar sua vida. Indique o grande diferencial da companhia. Em que sentido lá é o espaço ideal para se cultivar o conhecimento, a inovação, a criatividade ou outros valores, que estão presentes naquele contexto. Os benefícios tangíveis, os intangíveis também podem ser citados, como plano de saúde, day off, participação em lucros ou clubes de bem-estar. Por fim, estamos prontos para a triagem de currículo. Esse processo de peneira, que eu costumo chamar de peneira, ele pode se dar de diversos formatos, como pesquisar de novo palavra-chave no currículo, teste de aptidão, avaliação de perfil, tanto comportamental como psicológico. Há diversos testes disponibilizados online pelos sites de emprego. Os recrutadores apenas escolhem quais têm a mais funcionalidade para aquele cargo, sabe? Já faz essa triagem para você. Uma seleção manual, atualmente, ela é obsoleta e já tem diversos programas e plataformas que automatizam e refinam o trabalho de busca de perfis. Eles poupam e facilitam a nossa atividade ali como recrutador. Escolha alguns métodos para, em primeiro momento, já selecionar entre todos os candidatos um grupo mais limitado, que atenda os pré-requisitos para preencher a vaga. Ao final dessa etapa, a gente vai afunilar ainda mais, mas a gente vai ter um grupo inicial. Muitos currículos recebidos não têm as palavras-chave desejadas ou já mostraram algum impeditivo para a contratação, como falta de experiência, tanto na área ou alguma outra que você queira, ou ausência de alguma competência. Então, a gente passa para a próxima etapa com essas pessoas selecionadas, mais alinhadas ao perfil e que se espera para aquele cargo. Na etapa 2, desafie seu candidato. Eu adoro essa etapa. Com menos candidatos, porém candidatos mais aptos a ocupar essas vagas, a gente pode testar as suas habilidades. Um desafio é mais eficiente do que um questionário de perguntas muito genéricas e facilmente manipuláveis. Pense em um contexto que realmente avaliaria o seu candidato e se ele possui as habilidades necessárias para desempenhar a função ocupada. Procure ser realista. Aborde uma situação factual com a qual ele possivelmente se depare e que seja importante superá-la como técnica e sabedoria. Você também pode perguntar sobre alguma experiência que o candidato teve e como ele agiu. Habilidades como autonomia, disciplina, proatividade, empatia, foco podem ser aliadas como um desafio. É muito bacana, gente. A etapa 3, aí já vem um teste mais específico. Aqui, uma boa parcela dos nossos candidatos que não preenche a expectativa da vaga já ficou para trás. E agora é o momento de aplicar um teste específico para avaliar o conhecimento e, se possível, o desempenho dele também nessa realização. Geralmente, se pinça um campo dentro da área de atuação técnica e se elabora um questionário discursivo ou de múltipla escolha, a ser respondido em um intervalo e tempo estipulado. Dependendo do teste, pode ser feito online. Normalmente tem caráter eliminatório e os candidatos que não atingirem uma média ou que não ficarem entre os melhores desempenhos, eles saem dessa disputa. Aí vem a etapa 4, a entrevista. Eu gosto de fazer online, acho que otimiza muito o tempo. O nosso grupo já está mais reduzido, a vaga ainda está habitando aí nos sonhos e no coração de alguns. Nessa etapa vamos conhecer mais profundamente o candidato em uma entrevista online. Para não perder tempo de ninguém, sabe? Uma chamada de vídeo é a melhor solução. A pandemia trouxe esse benefício pra gente, No início da conversa, deve-se retomar a descrição da vaga, o que se espera do profissional e o que a empresa tem a oferecer. O candidato deve ter ciência de qual será seu trabalho e, claro, esse é um momento muito oportuno para ele tirar dúvida, esclarecer qualquer questões, como salário, caso ainda não tenha sido informado. A clareza em todo o processo é essencial para uma contratação acertada. Omitir alguma informação gera más consequências para os dois lados, como desistência da vaga lá no fim do processo ou impedimento de contratação. Então, durante a contratação, ou melhor, durante todo esse processo de seleção, na ligação, o entrevistador terá um roteiro pré-estabelecido com perguntas sobre motivações, disponibilidade, experiência. Ele vai utilizar alguma prática de recrutamento e seleção que ele gosta. Pode ser recrutamento e seleção por competência, por exemplo.
Mas atenção, até aqui você não teve nenhum contato presencial com o candidato. E se preferir, pode manter o processo online, mas havendo a possibilidade, é muito interessante sim, quando o candidato vive a experiência junto à empresa. É um passo a mais. Etapa 5, a entrevista com o líder direto. Aqui o quórum já está bem menor. Nesse estágio, se possível, limite-se a 3, 4 candidatos ali na disputa que você acredita que sejam os melhores. Essa conversa é determinante no processo. A entrevista é mais profunda e sem um roteiro. O líder pode ter anotações sobre aquela pessoa, sugiro que façam isso, como as impressões que os entrevistadores tiveram, como foi o desafio, como o candidato passou por diversas etapas, o básico a empresa já sabe. Então o interesse é já enxergar se ele pode ser uma peça no tabuleiro empresarial. Ou seja, checar as competências comportamentais é primordial nesse momento. Assim, o ideal é encaminhar a entrevista como uma conversa, sabe, um bate-papo, propondo ali o futuro do colaborador, questionamentos que o façam refletir, com o intuito é conhecer quem é a pessoa, que se pretende contratar, né? O gestor pode misturar perguntas mais direcionadas, com experiências laborais prévias, com questões mais pessoais, com hobbies praticados. A postura do candidato, o tipo de comunicação, a linguagem verbal e não verbal entram no balanço. São momentos decisivos que requerem atenção e critério para uma avaliação concreta de que se espera daquele futuro colaborador. Após a entrevista, o gestor deve agradecer o interesse do candidato e indicar uma previsão de resposta, seja positiva ou negativa. Como empresa, não deixe de dar esse feedback. Esse retorno contribui com a imagem da companhia e mostra responsabilidade e também transparência com os valores. Mantenha as portas abertas. Desta vez, talvez o candidato não tenha se adequado à vaga, mas futuramente ele ainda pode fazer parte do time. Pense nisso. A etapa 6, exame médico. Boas novas, né? O candidato já foi escolhido, já recebeu a feliz ligação que o comunica da aprovação até ali. E a posterior formalização que você precisa fazer por e-mail também, né? No entanto, ainda estamos no processo seletivo, tá? Pois falta o exame admissional que vai avaliar as condições clínicas da pessoa para exercer essas funções. É necessário que o candidato selecionado passe pela medicina do trabalho, que atestará se ele está apto para a atividade. A ideia não é reprovar, mas é averiguar se a pessoa tem condições físicas para assumir o cargo. Já pensou se não? Então é importante ser muito rigoroso nesse sentido. Se ele for considerado apto, aí sim você pode confeccionar o crachá. Chegou finalmente a assinatura do contrato. E agora? Vamos comemorar? É hora do champanhe? Calma, espere um pouquinho. Ainda tem 90 dias pela frente. Antes de jurar amor eterno, uma ressalva é necessária. Neste início, firme o contrato de trabalho com cláusulas de até 90 dias de experiência. Ah, é importante. Atente-se à convenção coletiva aí da sua categoria para fazer o que é correto. Ambas as partes podem revogá-lo. Esse é um período estabelecido por lei. Vai reger a adaptação do recém-chegado à companhia. É hora de experimentar tudo aquilo que foi conversado aí no processo, né? Na prática, esses 90 dias na empresa, o colaborador ele vai vivenciar o relacionamento e vai validar. O empregado avaliará se a companhia está de acordo com as suas ambições, enquanto o empregador terá a chance de conhecer de fato o perfil e as competências do novo contratado na casa nova. O colaborador tem seus direitos assegurados, mesmo durante a vigência deste contrato. E após o fim desses 90 dias, se ambas as partes consentirem, o contrato de trabalho segue com prazo indeterminado. Que maravilha, né? É muito importante você pensar no onboarding ou na integração. Ok, contrato de trabalho de 90 dias estabelecido, vamos ao trabalho. Gente nova, com frescor de ideias e vontade de fazer a diferença chegou à empresa. E agora? É só passar as atividades e colocá-lo na fogueira? Fazer uma breve apresentação? Será que isso basta? Repetir centenas de nomes de uma vez e torcer para ele memorizar? Nada disso se espera com as novas políticas e diretrizes empresariais. Elas preconizam uma integração mais orgânica do novo colaborador, acolhendo, familiarizando com toda a cultura organizacional. O ideal é realmente embarcá-lo no navio que já está na rota, tornando a adaptação mais confortável e suave. E se a empresa realmente deseja reter aquele talento e procurá-lo a construir uma parceria duradoura e frutífera, o onboard ou a integração é o primeiro passo para que isso aconteça. Já nos primeiros dias, o gestor ou alguém da área de recursos humanos deve apresentar a empresa em sua integridade. Leve para um passeio pelas dependências. Mostre onde fica cada departamento, quem são os responsáveis dos setores e quem procurar caso precise de ajuda. É importante esse momento. Nesse momento, valores, missão, visão da companhia são introduzidos ao novo colaborador, que ao assimilar
como a empresa funciona, entende também o que se espera dele. O onboard também é a ocasião para a cultura organizacional começar a ser incorporada ao recém-contratado. Claro que esse não é um movimento instantâneo, imediato, as coisas não acontecem como um passe de mágica, né? Mas ao se sentir integrado à casa, essa percepção é aprendida mais rapidamente. Nessa integração, também se abastece o colaborador com as ferramentas de que ele precisa para exercer o trabalho. Senhas, acesso a e-mails, criação de ramal, compartilhamento de pastas, além da concessão dos equipamentos necessários à função, como computador e telefone, se for o caso. É interessante ainda eleger um funcionário já integrado aos processos para auxiliá-los nessa atividade. Essa pessoa será uma espécie de mentor, sabe? Uma referência caso o novo colaborador precise de ajuda. Faz parte também do onboard os treinamentos, qualificando o contratado para a plena execução das demandas e reuniões de alinhamento de expectativas. A intenção é que ele se sinta pertencente à empresa. Isso é muito, mas muito importante. E seguimos com o acompanhamento. Nesse processo de acompanhamento, o gestor pode definir com clareza e objetividade as atividades esperadas com cronograma e metas já estabelecida. Os treinamentos e as capacitações podem se fazer necessários, aprimorando o conhecimento do funcionário para a plena execução da tarefa. Outro ponto muito importante é a integração dele à equipe. O gestor pode propor atividades que visem o acolhimento do novo membro, como uma dinâmica ou um almoço conjunto, enfim. Além disso, os feedbacks também fazem parte do processo. O funcionário deve receber orientação direta e constante, sabe? Constante, gente, sem aquela coisa de hora estabelecida, marcada para ter o feedback. Ele precisa saber como está seu desempenho agora, na hora que está executando a tarefa. Do mesmo modo que ele deve expor como está se sentindo no novo ambiente e o que falta para a integração completa à empresa. Bom, efetivação após 90 dias, finalizado todo esse processo de integração e passados os 90 dias, ele é efetivado. Que delícia, né? Totalmente mergulhado na empresa e já ambientado. É hora de brilhar, apropriar-se totalmente ali do cargo. Ufa, né? Aqui podemos dar como missão cumprida, processo seletivo assertivo. Gente, esse é um modo prático e eficiente que envolve todas as etapas do processo de contratação. Como comentei no início, há várias formas de fazê-lo. A empresa pode adotar diferentes estratégias de recrutamento e seleção, mas é importante ter uma política de seleção de pessoas bem desenhada, de modo a evitar perda de recursos no processo e, posteriormente, o turnover, que é o desligamento do funcionário. Uma seleção bem concretizada durante o crescimento da companhia é um indicativo de valor. Já ouviram falar no EVP? É um atrativo para os melhores talentos no mercado. Afinal, são esses diamantes que você quer no seu time, certo? Então, tem que saber garimpá-los e, não menos importante, mantê-los. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu comentário, curte, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais @vocêbp.